O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. Palavras e imagens à solta pelas paredes da memória. Sempre se escreveu nas paredes. A escrita rupestre aí está para o provar, as pinturas da época mais ainda, mas há hoje, no muro da faixa de Gaza, uma pintura que diz tudo. Ctrl, Alt, Delete. Como quem diz, apaguem este muro. Recomecem o processo, que aliás é bíblico, porque já vem do fundo dos tempos, no conflito ali naquela zona do Médio Oriente, mas a expressão Ctrl, Alt, Delete, que aparece no muro da faixa de Gaza, prova um dos paradoxos da modernidade. Escrita contemporânea, linguagem atual, linguagem digital, num suporte primitivo, um muro. Sempre se escreveu nos muros, dizia eu, e na China, na velha China, e na China de há 40 anos também, ainda se escrevia em jornais de parede. Eram anúncios que apareciam nas ruas, chamavam-se Danzibao, e ali apareciam as notícias, controladas, obviamente, por quem mandava. Por isso, hoje, se me permitem, em vez de fazer uma leitura pelos jornais de todo o mundo, vou recordar o que foram os principais slogans na altura do 25 de Abril, contar a revolução através de algumas palavras de ordem e de frases que apareceram por aí escritas nas paredes. Vou recorrer a um artigo que escrevi para o Expresso em 94, portanto 20 anos depois do primeiro 25 de Abril, e que está atual no sentido de nos permitir recordar o que foi uma revolução como aquela que viveu a minha geração, que na altura teria à volta de 20 anos. Todas as revoluções têm a sua banda sonora, e o 25 de Abril também começou pelo ruído de fundo das palavras de ordem proibidas. Antes dos slogans, ainda houve gritos de alma. Viva isto, seja lá o que for! Exclamou logo de madrugada um agricultor em cima de um trator ao ver a coluna de Salgueiro Maia dirigir-se de Santarém para Lisboa. As legendas nas paredes vieram depois, mas o filme começou no Largo do Carmo com a multidão a gritar fim à guerra colonial. Foi este o primeiro grito coletivo no cerco ao quartel da GNR no Carmo. E quando alguém pediu um silêncio profundo para assinalar o momento histórico da rendição de Marcelo Caetano, os assobios desaguaram noutro coro. Assassinos, assassinos. Só depois, quando se soube que o Funchal era o destino dos prisioneiros, é que alguém improvisou uma letra para o bailinho. Deixa passar esta linda brincadeira que os fachos foram a banhos lá para a Ilha da Madeira. Entretanto, os manifestantes mais politizados não perderam tempo com o folclore e passaram logo às reivindicações. Libertação imediata de todos os presos políticos. E foi ao portão da prisão de Caxias que se gritou a palavra de ordem chilena. O povo unido jamais será vencido. Mas ainda Mário Soares não tinha regressado do exílio e já o Partido Comunista saía da clandestinidade com um slogan surpreendente. Álvaro Cunhal para o governo provisório. Era o assalto ao poder com os maoístas na rua a gritar nem mais um só soldado para as colónias e os anarquistas a replicar nem mais um fareleiro para as berlengas, nem mais um anticiclone para os Açores. A partir daí valeu tudo, desde a justa luta do bicho da fruta até ao legítimo argumento dos padeiros a reivindicar o fim do trabalho noturno. Queremos dormir com as nossas mulheres, diziam os padeiros. Os Ardinas vendiam jornais com o pregão Lisboa, capital, República Popular. E a luta política entrou num ritmo alucinante. Viva o próximo governo que este já tomou posse, dizia-se. As paredes eram poucas para tanta ironia. Abaixo a reação, viva o motor a hélice. Tanta ideologia, abaixo a foice e o martelo, viva o Black & Decker. E tanta vontade de trocar tudo. Viva o Magalhães Pasta, ministro sem mota. Abria-se o coração às forças da natureza. A chuva é do povo, abaixo os telhados. E defendiam-se os direitos dos animais. Abaixo os ovos estrelados, os pintainhos têm direito a nascer. Havia, porém, alguma sensatez política. Todo o apoio a tudo o que for provisório, dizia-se. E preservavam-se alguns direitos aristocráticos, como, por exemplo, um português suave só fuma definitivos. Mas o chamado processo revolucionário em curso acelerava a sua marcha. Deixemo-nos de barreirinhas, vamos ao salto em altura. Barreirinhas era o nome de Álvaro Cunhal.
E nem os mortos escapavam à invasão da propriedade. Mortos da vala comum, ocupem os jazigos de família, já. E à radicalização da reforma agrária, a terra a quem a trabalha, mortos fora do cemitério. A luta de classes não poupava pessoas nem instituições, que o digam as paredes do colégio moderno. Abaixo o ensino para os filhos da burguesia. E o nome do proprietário foi impiedosamente cortado a meio para legendar umas bochechas que se esvaziavam como um balão. Só Ares. Era o tempo em que se media a força dos partidos pelo tamanho dos comícios. As palavras de ordem tinham o toque das rimas quadradas no cantar ao desafio. Assim se vê a força do PC. E a resposta na rua. Quanto mais a luta aquece, mais se vê a força do PS. Além da pergunta, onde está o PPD que não se vê? Muito mais tarde, o PPD veio confirmar a célebre profecia. Hoje somos muitos e amanhã seremos bilhões. Mas, na altura, não falou quem lhes perguntasse. Então, vocês não conhecem a pílula? Tinha-se passado quase um ano de reviravoltas. O Partido Socialista insistia que era um partido marxista. Dizia-se que a social-democracia só interessa à burguesia. E cruzava-se o filósofo alemão com o ciclista francês, ou belga, para inventar o intelectual a quem pudesse ser atribuída esta frase. A revolução é como uma bicicleta. Se para, cai. Assinava por baixo Eddy Marx. A produção teórica crescia e data dessa altura um dos mais célebres slogans do PREC. O socialismo está em construção. Visita o andar modelo. Paralelamente, apareceram outros anúncios, todos ao comício do Partido Popular Monárquico. E alguém insinuava na mesma parede, o rei vai nu, para no dia seguinte escrever em letra gótica, e a rainha é quase virgem, sublinhado quase. Era a campanha eleitoral que começava com estas palavras soltas. Não há eleições, Dom Sebastião volta para a semana. Mas logo uma letra apressada tranquilizava a República, se estiver no bueiro. Para complicar o campeonato eleitoral, surgiu entretanto o golpe do 11 de março com o histórico resultado RAL 1, Spínola 0. Era o rescaldo das bombas no telhado do Regimento de Artilharia 1 de Lisboa, atual Ralis. Embalado pela vitória efêmera do Fittipaldi e dos Chaimites, o PC ainda tentou adiar a corrida eleitoral. Mas os militares moderados já tinham mandado fazer cartazes a dizer o voto é a arma do povo. E como pouca gente se absteve, caiu por terra o aviso: povo, se votas, ficas desarmado. As eleições deram a vitória ao PS e a partir daí os socialistas não pararam de gritar: Soares e Zenha, não há quem os detenha. Os anarquistas ainda perguntavam: se Deus existe, por que é que não se recenseou? Mas as paredes começaram a ter um discurso mais ortodoxo. Vê lá se deixas de fazer perguntas pouco católicas. Assinado: Deus. Nas paredes do Hospital Júlio de Matos anunciava-se: Vasco volta, estás perdoado. E procurava-se em Belém uma alternativa para São Bento. Viva ao Costa Rouco, morte ao Vasco louco. Já não adiantava aos apoiantes do então Primeiro-Ministro escrever Força, força, companheiro Vasco, porque alguém apagava sempre as cedilhas. Surgiu, entretanto, Pinheiro de Azevedo, o almirante sem medo, bardamerda para o fascista, que reagiu às explosões nas manifestações da Praça do Comércio em Lisboa com duas frases históricas: é só fumaça e o povo é sereno. Registrou-se então a maior divisão do país, não só entre a direita e a esquerda à esquerda do PS, mas também entre o norte e o sul. Esta divisão meteorológica, escrita na ponte da Rábida, dava o clima geral do país. Dizia: no Porto faz sol e em Lisboa, Saraiva de Carvalho. Saraiva era o nome de Otelo. Mas também a geografia foi revista pela direita, que com notável sentido de humor mostrou a grandeza do seu conceito de pátria. Dizia-se: Portugal é o maior país do mundo. Tem a capital em Lisboa, o governo em Moscovo e os portugueses estão no Brasil. O PREC estava a chegar ao fim, com os maoístas a gritar: o horizonte é vermelho, e a direita a lembrar: os índios também eram vermelhos, e reticências. O país esteve à beira da guerra civil, mas tudo acabou na tradicional brandura dos nossos costumes. E nem sequer se cumpriu a frase mais repetida naquela época que dizia: ame Portugal ou deixe-o, o último a sair que apaga as luzes do aeroporto. O som das imagens.
um podcast de Carlos Magno.